ataque terrorista na capital da Áustria. Coincidentemente, a Socorro está exatamente nessa cidade. Você prefere começar por qual? Já trazendo o resultado da eleição nos Estados Unidos, se o Joe Biden ganhou ou o Trump foi reeleito, ou falando dos desdobramentos do atentado? Boa tarde, Socorro. E seu humor, né? Para descontrair um pouco o clima pesado de tristeza e de choque aqui em Viena, na Áustria. A gente fala desse terrível ataque, o país está em choque ainda, a gente fala daqui a pouco. Mas vamos começar então pela eleição dos Estados Unidos. Infelizmente eu não posso trazer ainda o resultado, ainda não posso dizer para você quem ganhou, Ari, mas o fato é que milhões de americanos vão hoje às urnas, hoje é a eleição presencial para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. Será o democrata Joe Biden, ex-vice de Barack Obama, ou será que o presidente Donald Trump vai ser reeleito? Bem, como eu falei, milhões vão às urnas nessa votação presencial, filas longas, Ari, em muitas sessões eleitorais em todo o país e em 6 estados americanos, o número de pessoas que votaram já ultrapassou o número de pessoas que votaram em 2016. Olha que em muitos estados, essa votação está apenas começando. E lembrando que mais de 100 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Todas as pesquisas apontam para uma vitória do democrata Joe Biden. Mas o presidente Trump não quer ser o primeiro presidente americano a perder uma reeleição desde 1992, que na época foi George W. Bush. O presidente o presidente Trump voltou ontem à noite, tarde, de uma maratona de comícios. Ele disse que está confiante na vitória. Trump disse que espera vencer nos estados cruciais para a eleição, como Flórida, Texas, Carolina do Norte e no disputadíssimo no estado que é da Pensilvânia. Ele diz também, presidente Trump, que espera ter uma boa votação entre os latinos e entre os negros, entre os afro-americanos. A presidente que acompanha hoje a apuração da Casa Branca, segundo a Casa Branca, um grupo reduzido de apenas 250 pessoas, bem menor que o grupo da eleição passada, em 2016. Casa Branca que teve segurança reforçada, inclusive as cercas que protegem a Casa Branca foram reforçadas. Já o candidato Joe Biden também hoje estava em ritmo ainda de campanha, hoje conversou com vários eleitores antes de votar, e o Joe Biden, Ari, hoje ele visitou a casa que ele passou a infância no estado da Pensilvânia, continuando no estado da Pensilvânia, visitou a casa em que morou na infância e colocou um autógrafo nas paredes da casa e escreveu o seguinte: desta casa para a Casa Branca, com a graça de Deus, Joe Biden, 3 de novembro de 2020. Agora esperar o resultado da eleição, né, Ari? Mas que também tem grandes implicações no mundo, como a gente acompanha agora nessa reportagem. Diante dos olhares atentos do mundo, os Estados Unidos iniciaram hoje a votação presencial para escolher o próximo presidente. Como manda a tradição desde 1960, os 12 moradores da pequena Dixie Notch, perto da fronteira com o Canadá, são os primeiros a depositar o voto na urna. A única sessão abre à meia-noite, horário local. Todos os 5 eleitores votaram no democrata Joe Biden. Em outros estados, como Nova Jersey, Connecticut, Maine e Virgínia, a votação começou às 6 horas da manhã. Em Nova York, as estações de votação no emblemático Madison Square Garden são protegidas por um forte aparato de segurança. As eleições acontecem em meio a temores de protestos e contestações dos resultados nas ruas. Enquanto isso, a atenção do mundo se volta para as possíveis consequências da escolha dos americanos e das reações de Donald Trump e Joe Biden. No Irã, um dos principais alvos de ataques do presidente republicano, o guia supremo do país, Ali Khamenei, afirmou que o resultado não vai ter nenhum efeito na linha política da República Islâmica. O ayatolá disse que Teherã vai seguir uma política sensata, calculada e específica que não será alterada pelo que chamou de mudanças de pessoas em Washington. Na Índia, moradores da vila ancestral da candidata vice pelo Partido Democrata, Kamala Harris, rezaram para que ela vença as eleições junto com Joe Biden. Nas ruas da cidade do avô de Kamala, há cartazes com fotos da candidata e torcida pela vitória democrata. Estamos orgulhosos pela filha ilustre e rezando para que Kamala vença a eleição e visite nossa aldeia após a vitória. Na Alemanha, o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas,
pediu que novas bases nas relações com os Estados Unidos sejam criadas após as eleições. O ministro desejou uma pacífica jornada eleitoral e disse que é necessária uma associação transatlântica que funcione, declaração incomum de uma autoridade alemã. Pois é, Ari, possivelmente amanhã, quando a gente conversar ao vivo, direto ainda aqui de Viena, na Áustria, já possa dizer quem será o próximo presidente americano. Socorro não quer se arriscar porque na eleição passada a Hillary Clinton era apontada em todas as pesquisas, ou quase todas, como a vencedora. E na hora da apuração veio a surpresa. Agora, Socorro... Dormiu eleita, né, Ari? Dormiu eleita e acordou derrotada. Dormiu eleita, acordou derrotada. Verdade. Então, urna é um negócio que você tem que respeitar. Agora, Socorro, mais um atentado terrorista aí na Europa, dessa vez aí em Viena, né? Conta pra gente. Pois é, Ari, eu estou aqui o local em que eu estou não é muito longe do local do ataque, um pouco mais de 3 quilômetros de onde tudo aconteceu. Mas a região ainda está toda isolada, foi isolada desde ontem, por isso que a gente não pôde chegar mais perto. E as ruas estão mais calmas, só para dar uma situada, quem está me vendo aqui como as ruas estão calmas, é porque hoje começou o segundo confinamento, e o toque de recolher começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, um pouco mais de uma hora, às 8 horas da noite, começa o toque de recolher aqui em Viena. Então, por isso que a gente está vendo aqui essas ruas completamente vazias. Além disso, Ari, tem um clima do ataque de ontem, que a polícia pediu, as autoridades pediram que as pessoas evitassem, que ainda evitem de sair de casa e principalmente para a área do centro onde tudo aconteceu. Até agora, Ari, são 4 mortos, né, além do terrorista que morreu, então são 4 mortos, 2 idosos, um seria alemão, o terceiro morto é um jovem que passava no local no momento, que caminhava na rua, e uma garçonete. 22 pessoas ficaram feridas, 13 foram hospitalizadas e 3 ainda estão em estado gravíssimo. Esse vídeo que a gente vê aí é de uma brutalidade absurda. Quem for mais sensível, é até melhor não ver, porque esse vídeo mostra o momento em que o terrorista mata uma pessoa assim a sangue frio. Ele atirou e depois ele volta para atirar novamente. O Ministério do Interior aqui da Áustria disse que 14 pessoas já foram presas em 18 operações de busca aqui em Viena e também em outras cidades da Áustria. O terrorista morreu baleado pela polícia 9 minutos após o início do ataque, ou seja, durou 9 minutos desde o momento do primeiro tiro até a polícia matar o terrorista. É possível, a linha de investigação aqui da polícia é que ele agiu sozinho, embora testemunhas digam que viram um segundo atirador. A polícia, Ari, recebeu aqui, o Ministério do Interior informou que a polícia já recebeu aí por volta de 20 mil vídeos de pessoas que estavam na região, que fizeram esses vídeos. A polícia pediu que essas pessoas não divulgassem esses vídeos nas redes sociais, mas que mandassem para o endereço da polícia. Receberam 20 mil, a metade desses vídeos já foi avaliada, segundo o Ministério, o ministro do Interior, e até agora nada indica de que houve um segundo atirador. Quanto a esse terrorista, quem era? Um jovem de 20 anos, nascido e criado na Áustria, mas de uma família da Macedônia do Norte, por isso ele tinha passaporte austríaco e também passaporte da Macedônia do Norte. E essa foto que a gente vê aí, ele postou nas redes sociais poucos minutos antes do ataque. Ele postou aí com as armas que ele usou no ataque: um fuzil, uma pistola e também um facão. Esse jovem de 20 anos, ele foi condenado em abril do ano passado a 22 meses de prisão por ligação com o Estado Islâmico. Ele, junto com mais 90 austríacos, eles queriam sair aqui da Áustria para lutar na Síria com o Estado Islâmico. Por isso ele foi condenado a 22 meses de prisão. Mas foi solto em dezembro, ficou apenas alguns meses, foi solto. A lei é mais branda aqui para jovens, para adolescentes, e a ideia era que ele pudesse se reintegrar na sociedade. A gente vê aí as armas que ele usou, a polícia acredita que a munição ele comprou no país vizinho aqui, na Eslováquia. Hoje o chanceler austríaco, o Sebastian Kurz, e o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, eles colocaram flores no local. O chanceler da Áustria, ele disse que não é uma guerra entre cristãos e muçulmanos, e sim é uma guerra entre a civilização e a barbárie. Toda a área continua isolada, 90% das lojas fecharam
A escola também, as escolas também fecharam, não puderam funcionar hoje. O ataque começou às 8 da noite, foi em 3 lugares, durou 9 minutos. E ontem era uma noite, Ari, de clima ameno. À noite, que era o último dia de funcionamento dos bares e restaurantes aqui na Áustria, antes do confinamento que começou hoje. Então, muita gente aproveitou a noite de ontem e o clima bom para sair e para jantar fora. Agora, chama atenção também, Ari, depois daquele ataque da França na semana passada, depois do ataque de Nice, em que morreu uma brasileira, ataque que começou depois que o presidente Emmanuel Macron defendeu a liberdade de publicar charges do profeta Mohammed, profeta Maomé, começaram também, Ari, aumentaram também os ataques a igrejas e a membros da igreja aqui na Áustria. Então, ontem, um afegão de 19 anos foi preso por agredir uma freira em um ônibus na cidade de Graz, que fica aqui no sul da Áustria. No final de semana, um outro afegão foi preso porque estava gritando em árabe: Deus é grande, Deus é o maior, Alá é o maior, dentro da Catedral Santo Estevão, aqui em Viena, que é a principal igreja, é a grande catedral austríaca aqui em Viena. E na semana passada, um grupo de dezenas de jovens turcos ou de origem turca, entre 30 e 50 jovens, atacaram uma igreja também aqui em Viena. Eles chutaram bancos, chutaram imagens, ataque que foi condenado pelo chanceler austríaco. E agora, uma das últimas informações é que o Reino Unido aumentou o nível de alerta, o nível de alerta terrorista. O Reino Unido agora está com nível severo, o que significa que um ataque terrorista no Reino Unido é altamente provável. Ari. Deus nos livre desses loucos, fanáticos e criminosos, sobretudo. Muito obrigado, Socorro. Amanhã você traz o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos. Até amanhã, Ari. Olha, quando se fala em energia solar, é comum imaginarmos altos custos, né, para aquisição e também para manutenção. A energia solar é coisa de rico, é coisa de grande industrial. Nada disso. Com um investimento com um excelente custo-benefício,